Pessoal, boa tarde. Sou o Renato Marques, aqui, Boa tarde. o gestor administrativo aqui do CETSEM. Então, vamos dar início agora ao nosso segundo encontro, né, do treinamento ofertado pela Vipal. Vipal é um apoiador, é um parceiro nosso aqui do CETSEM. E estamos agradecendo, queremos agradecer a Vipal por ter disponibilizado aí o Vanderlei e o Paulo, para dar esse treinamento, e a gente teve ótimas referências aqui feedbacks do primeiro treinamento. E, então a expectativa é boa também para essa segunda parte. E a terceira parte vai ser na semana que vem, no dia 8, né? Então a gente deu aqui uns minutinhos aqui para as pessoas entrarem, né? Já tem bastante pessoas na sala, então a gente já inicia aqui o treinamento e à medida que as pessoas forem entrando aqui, eu vou colocando na sala aqui e a gente vai acompanhando. Tá bom? Então, gente, obrigado a vocês, obrigado pelas empresas que liberaram vocês para participar desses treinamentos. E agora vamos botar a mão na massa. Vanderlei, é contigo? Isso, pode deixar. Obrigado aí, Renato. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Vamos dar sequência ao que nós iniciamos no outro encontro. As pessoas são as mesmas, certo, Renato? São as mesmas, são as mesmas. Então, com exceção de uma ou duas pessoas aí que pediram para entrar de última hora. Ok. Ô, Renato. Oi. Meu nome está constando Ricardo aí, mas porque eu estava no computador logado aqui, tá? Ah, não, ok. Você consegue mudar aí o nome, mas tudo bem. Beleza. Se não conseguir mudar o nome, pode ser que em algum momento nós te chamamos por Roberto aí, mas não se ofenda. O objetivo aqui é nós trocarmos informação. Não, tudo bem. Se em algum momento cometermos alguma gafe nesse sentido aí, por favor, nos perdoem. O objetivo aqui é nós gerarmos um ambiente, mesmo que virtual, um ambiente para troca de informações nesse nosso mundo aí dos pneus, que acaba, na prática, sendo um pouco complicado. Como nós vimos no encontro anterior, na teoria é bastante simples, mas quando a gente vai lá para a prática, acabam se somando alguns fatores aí, tornando a nossa vida um pouco difícil. Eu vou compartilhar com vocês aqui a mesma apresentação que nós usamos no encontro anterior, e nós vamos seguir conversando em cima dela. O Paulo está na sala também, ele vai, em alguns momentos, quando encontrar pertinente, vai fazer os comentários dele, vai assumir a apresentação, se ele quiser, e nós vamos seguir conversando então. Da mesma forma que anterior, vocês já sabem, em algum momento em que vocês quiserem fazer algum comentário, vocês podem escrever no chat, ou podem abrir o microfone e fazer a pergunta. Isso sempre vai enriquecendo o treinamento. Só um momentinho, estou abrindo a apresentação aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Prazer revê-los. A grande maioria a gente já teve no primeiro encontro. Então, vamos dar continuidade hoje no assunto gestão de pneu. E espero que vocês possam aí aproveitar o máximo possível. Vamos trocar ideias, vamos trocar experiências e vamos fazer com que esta 1h20, 1h30 seja o mais produtiva possível. Tá legal? Vanderlei, você está mutado. Isso, ativei agora. Estava ajustando o equipamento aqui em função desse pequeno delay, pequeno atraso que nós temos nas imagens aí, na colocação da tela, mas nós vamos ajustando isso. Numa aula normal, num encontro normal, nós iniciaríamos com perguntas e não com conteúdo. Nós iniciaríamos conversando do que foi visto no encontro anterior e questionando sobre algumas coisas. Mas aqui, de forma virtual, fica um pouco mais difícil para eu escolher alguém que está dormindo aí e chamar para a aula, né? Então, vamos fazer um pequeno resumo. O Paulo falou bastante no encontro passado, falando principalmente de parte mecânica do veículo, suspensão, todo esse mundo que está no veículo, na parte de baixo, aí, que acaba influenciando no desgaste do pneu. E nós paramos aqui falando de balanceamento, né? Estávamos discutindo alguma coisa
com respeito ao balanceamento. Só deixa eu tentar trocar a minha tela aqui, que deu uma travada agora. Aqui, então, vocês devem estar vendo um pequeno atraso. Então, os dois tipos de balanceamento que nós temos, balanceamento o dinâmico e o estático e o dinâmico, né? Em função da diferença de massa que nós temos no pneu. Nós conversamos lá na outra vez que normalmente isso se faz na dianteira, em função de que o motorista ele sente a vibração ali, mas seria importante fazermos ele em todos os pneus, porque embora lá no último eixo a vibração não chegue no motorista, o pneu ele pode estar bastante desbalanceado, mas a vibração ela não vai chegar até o motorista, porque nós temos uma parte mecânica muito grande, um sistema de suspensão que acaba absorvendo isso até chegar lá na direção. Mas ela acontece e ela provoca problemas aí no funcionamento do pneu e no funcionamento do veículo como um todo, tá? Aqui nós temos algumas informações para nos facilitar, né, essa informação aqui. O que nós percebemos lá na direção, trepidação, por exemplo, pode ser roda desbalanceada, que é o pneu desbalanceado num certo nível, né, o conjunto desbalanceado, roda excêntrica ovalizada, tambor de freio ovalizado também pode provocar trepidação, principalmente nos momentos de frenagem, quando o veículo está frenando, o motorista sente trepidação, tambor de freio ovalizado, amortecedores gastos também. Esse chime aqui vem lá do inglês. Aqui na nossa região a gente conhece por veículo passarinheiro, né? Que é quando você não consegue manter o veículo em linha reta, né? Ele fica oscilando para os lados, fica pegando o passarinho na estrada lá. Eu não sei como é que chama aí na região de vocês. O Paulo até conhece mais o Brasil, né? Mas deve ser a mesma coisa aí. Isso pode ser terminais de direção com folga. O caster negativo, que nós falamos no encontro passado, o Paulo comentou, esse caster negativo pode ser em função de alguma alteração lá na suspensão, a manutenção, e não se corrige isso, ou alteração na suspensão quando nós erguemos a traseira do veículo. Erguemos demais o veículo e ele vai dar alteração lá na frente. Veículo puxando por um lado, né, desemparelhamento na dianteira, câmber desigual, caster desigual e pode ser pressão dos pneus desigual. Então, a pressão dos pneus ela acaba ocasionando um monte de problemas aí. Veículo puxando para um lado ao frear, isso pode ser freio desregulado, pode ser tambor de freio ovalizado, caster desigual também pode provocar isso. A pressão dos pneus desiguais também pode provocar isso. E uma das coisas que não está aqui, mas está associado com a pressão desigual, porque a pressão ela faz com que o pneu ele fique com um diâmetro menor, tá? O que está com a pressão certa ou maior, ele não vai alterar, ele chega no diâmetro determinado e vai parar ali. Mas se a pressão estiver menor, ela diminui o diâmetro do pneu. E isso pode acontecer também quando eu colocar pneus de tamanhos diferentes. Bom, vocês não vão colocar pneus com medidas diferentes lá no veículo, mas isso acontece quando nós colocamos pneus com desgastes diferentes. Se eu armar pneus novos de um lado e pneus em final de vida do outro lado do veículo, eu posso ter esse tipo de problema, tá? Porque ele dá o efeito parecido com a diferença de pressão. Volante duro pode ser baixa pressão. Direção hidráulica com defeito lá também tem que fazer a verificação. O que eu vou verificar lá no pneu? Principalmente com desbalanceamento, ou problema no amortecedor também, é esse tipo de desgaste irregular aqui, que ele dá um desgaste de forma ondulada, em pontos alternados, parece que alguém desenhou em cima do pneu, porque ele perde o contato adequado com o solo aí, ele fica alternando, e aí ele dá esse tipo aí de desgaste. Então nós temos que observar isso aí. Lá na dianteira ele vai dar esse problema. Esse problema também acontece na dianteira por diversos outros fatores que nós já conversamos na outra aula. Mas o sintoma de desbalanceamento é esse.
Só que lá na dianteira, o desbalanceamento, o motorista normalmente ele percebe antes pela vibração, tá? Então, isso é importante deixar claro na questão do balanceamento. Diferenciar bem. O balanceamento na dianteira, normalmente ele é percebido na vibração, podendo dar esse desgaste. Mas prestar atenção também lá na traseira. Qualquer diferença de massa, de peso aí no pneu, na roda, ou conjunto pneu e roda, ele pode dar esse tipo de desgaste aí. Então, o que nós temos que fazer? A primeira coisa aqui é uma inspeção periódica para pegar isso em estágio inicial. Isso já foi falado em outros momentos, mas quanto antes nós identificarmos um desgaste irregular no pneu e antes nós solucionarmos o problema, maiores são as chances de que eu tenha uma vida maior dos pneus e eu tenha um rendimento melhor do meu veículo lá. Como rendimento melhor do meu veículo? Um rendimento melhor no desgaste das peças mecânicas e no consumo de combustível. Nós falamos da outra vez, sempre que nós tivermos desgaste irregular nos pneus, nós queimamos diesel para fazer esse desgaste irregular, tá? Nos treinamentos anteriores, até bem pouco tempo atrás, se batia muito em cima do pneu. Se falava desse desgaste, do que nós perdíamos aí com o pneu. Hoje nós temos uma visão um pouco ampla. Que o pneu aqui, embora seja o nosso ganha-pão aqui na Vipal, mas para vocês ali ele é um dos menores problemas que acontecem quando temos esse tipo de característica. Porque para que o desgaste irregular aconteça, o pneu de certa forma ele freia o veículo de maneira alternada e aí o motor tem que fazer mais força para poder puxar esse veículo para frente, fazendo o desgaste irregular e, consequentemente, queimando mais diesel lá no motor. Então, sempre prestar atenção em momentos iniciais. Temos que inspecionar o veículo frequentemente para pegar em momentos iniciais. Lá no passado se falava, bom, deu problema ali, vamos fazer rodízio, usa até que dá, joga lá para trás. Hoje nós temos que pensar numa visão um pouquinho maior. Eu dou a mesma coisa. Só que eu tô mexendo no mouse aqui e voltou. Só que voltou sem som. Então, nós temos que pegar ele no início. Quanto antes nós observarmos, menor vai ser a nossa perda lá. Pensando sempre lá na parte mecânica e no desgaste mecânico do veículo e consumo de combustível. Nós trabalhamos também um motorista, tá? Nós precisamos, eu não sei se tem motoristas no grupo aqui, mas o motorista, ele é uma peça fundamental na nossa vida, porque é ele quem está tocando o veículo aí em tempo total, né? É ele quem utiliza o veículo em tempo integral, está escrito aqui, é ele quem está em cima o tempo todo e consegue observar as anomalias que acontecem. Normalmente, para aquelas empresas que o motorista trabalha sempre com o mesmo veículo ou sempre com o mesmo modelo, a facilidade é maior porque ele se acostuma com o som do veículo, com as vibrações, com a potência. Ele consegue sentir dentro do veículo como é que é o comportamento normal. Para pequenas alterações, ele já percebe lá na condução. Então, nós precisamos trabalhar com o motorista numa visão proativa, usar o motorista como um agente de controle de mudanças para que nós consigamos trazer ele para o time que está jogando a favor da empresa. Não somente naquela visão que nós temos de castigar o motorista e cortar. Eu sei que cada empresa tem um procedimento diferente, tem métodos diferentes para fazer esse controle, mas vamos pensando no motorista como uma peça importante, fundamental, e que consegue pegar as anomalias, as dificuldades, os problemas mecânicos lá no nosso veículo em momento inicial. Como é que nós acreditamos que se faz isso? Com treinamento, tá? Até porque a nossa área aqui, Paulo e eu, é treinamento, então nós acreditamos e temos confiança de que através de treinamento constante, nós conseguimos fazer com que eles melhorem os hábitos de condução, melhorem a percepção com o veículo e consigam dar melhores rendimentos para a minha empresa. Bom, que tipo de treinamento? Aí isso tem que ser feito em conjunto com o RH, tem que se analisar, não somos nós aqui que vamos definir os treinamentos,
Cada região possui uma cultura diferente, cada empresa tem uma cultura diferente, isso tem que ser levado em consideração. Tem que se analisar a questão estrutural da empresa, porque não serve de muito também nós treinarmos os motoristas tecnicamente 100%, que eles conheçam todos os problemas, as soluções que se deviam tomar no veículo, se o nosso setor de manutenção não está preparado para isso também. Então, tem que ter um controle total da empresa, mas ele tem que ser feito. Treinamentos com direção defensiva, mecânica, né? Ele precisa conhecer o funcionamento da máquina que ele tem. Então, mecânica geral, parecida com essa com que nós vimos aqui, ele precisa conhecer isso. Depois, ele precisa uma mecânica um pouco mais específica. Para quem é gestor mecânico aí, ou faz gestão dos motoristas, vocês sabem que os caminhões, os ônibus, eles são todos muito parecidos, assim. Mas entre as marcas e os modelos, existem pequenas diferenças de condução lá, que isso faz parte da mecânica do veículo, e os motoristas, eles precisam ser treinados com respeito a esse funcionamento do veículo. Assim, eles conseguem ter um rendimento melhor desse veículo. Consequentemente, um rendimento melhor também dos pneus. Que problemas nós temos lá quando o motorista ele não tem um treinamento adequado e a parte mecânica também não está adequada? Aqui nós temos um dos exemplos, a rachadura no talão. Normalmente, falta de rodízio, isso é gestão da empresa, agravado pelo superaquecimento. Esse superaquecimento aqui, ou é má regulagem do sistema de freio, excesso de utilização de freio. Sabemos que em algumas aplicações isso acontece mais do que em outras. Transporte urbano, por exemplo, ou aquelas aplicações urbanas, exige muito mais do veículo, ele trabalha com uma velocidade menor, existe uma menor refrigeração de todo o conjunto, então isso acontece com uma frequência maior, mas no rodoviário isso também acontece, principalmente quando nós temos má regulagem do sistema de freio ou utilização incorreta do sistema de freio. Que tipo de utilização incorreta do sistema de freio? Treinamento. Quando o motorista usa muito o freio de serviço, que o Paulo falou bastante no encontro passado. Então, nós temos que tomar cuidado. Então, em alguns momentos se fala, bom, precisa então usar o freio motor. Então, ele tem que usar o freio motor. Cuidado com isso, porque nós vimos também no encontro anterior os tipos de desgaste que acontecem lá no pneu de tração quando nós usamos o freio motor excessivamente. Então, nós precisamos encontrar o meio termo, fazer aquela direção previsível, programada, uma freagem adequada, utilização em conjunto do freio de serviço com o freio motor, os diferentes tipos de freio de motor que existem, aí, dependendo de cada empresa, o que tem nos veículos, por isso também de conhecer o veículo. Então, o motorista ele precisa ser treinado. Primeiro, conhecendo a mecânica, como isso funciona. Depois, especificamente, um pouco mais aprofundado do que isso que nós vimos na semana passada, no encontro passado. Ele precisa conhecer o veículo em que ele dirige, como funciona. Porque no encontro passado, o Paulo falou do freio motor, ele deu uma explicação genérica, assim, de como eles funcionam, como é. Tá, mas e o veículo que o meu motorista está dirigindo hoje? Como é que é o freio motor que eu tenho lá? É borboleta, é redução a redução do óleo lá, né? Qual é o sistema que ele tem no veículo dele? Como é que tem que ser usado? Qual é que é a rotação adequada para que ele use? Como é que ele faz esse sistema? Então, ele precisa ser treinado nesse quesito aqui. Também pode ser por excesso de carga, baixa pressão, mau assentamento dos talões. Então, várias coisas, vários fatores podem provocar esse tipo de desgaste. Mas a utilização incorreta do sistema de freios ocasiona isso, e isso tem que ser trabalhado com o treinamento dos motoristas. Então, vamos pensando nisso. Nós não temos a solução aqui. Quantas horas por semana, que tipo de treinamento. O que nós levantamos aqui é a ideia de
Vai. Estão me ouvindo? A manobra, nós sabemos que a região de vocês, por exemplo, né, Minas é uma região bastante antiga, as cidades elas não foram projetadas para rodar caminhão dentro. Isso foi cidades que aconteceram na época em que nós tínhamos charrete, carroça, não sei como é que vocês chamam aí, mas a maior parte das cidades foi projetada dessa forma. E hoje, a realidade que nós temos, os veículos eles estão ficando cada vez maiores, mais longos, transportando cada vez mais peso. E isso é uma coisa que dificulta a nossa operação. Nós aumentamos o tipo desse desgaste aqui, essa falha, aumentamos muito desgastes laterais no pneu, arrancamento de pacote de cintas, que nós vimos lá atrás, lá no início, rupturas no talão também, por pequeno raio de giro, espaços curtos para manobra. Então, isso não é somente culpa do motorista. Acontece que nós, de maneira geral, no Brasil, não temos estrutura adequada para manobras. Como é que nós contornamos isso? É com treinamento, tá? Nós temos que contornar isso com treinamento porque nós não temos como ir lá e alterar o pátio do nosso cliente, onde nós fazemos a nossa descarga ou carga dos nossos veículos. Então, nós precisamos trabalhar com isso, tá? Um outro fator que acontece aqui também, na questão das manobras, e voltando 2 lâminas atrás, na questão do treinamento do motorista, é uma questão cultural que nós temos no Brasil também. Isso, eu não sei se tem motorista aqui, mas se tiver, alguém que já foi motorista, normalmente tem, acredito que vai concordar comigo, tá? Pensando nessa questão do baixo raio de giro e dificuldade de manobra. No Brasil, nós temos uma cultura em que o motorista, ele é considerado bom motorista quando ele consegue estacionar o veículo de ré em uma única manobra. Ele pega o veículo, ele dá ré, encosta dentro da doca onde ele vai fazer carregamento ou descarregamento. Esse é o conceito normal que nós temos com o motorista. Inclusive, se vocês observarem locais de carregamento e descarregamento, se tem algum motorista lá observando e um motorista ele demorar muito para fazer essa manobra, ele é taxado como mau motorista, tá? Então, esse é o conceito que nós temos normal e isso está impregnado na maior parte dos nossos motoristas. Só que, tecnicamente, isso é um erro de procedimento, tá? Porque quanto mais curta for essa manobra, menos manobras eu utilizar para fazer o meu posicionamento do veículo, mais eu forço os pneus. Mais forçando pneus, mais eu desgasto partes mecânicas do meu veículo, e aí eu tenho uma manutenção maior, com um período mais curto, maior problema nos pneus, parecido com esses que nós temos aqui. Um deles, que eu não tenho foto aqui, é aquele desprendimento das bordas de cinta, que nós vimos lá atrás, acontece muito em função disso. E isso não é fácil, é mudança de cultura. Então, com treinamento, nós precisamos ir trabalhando para melhorar isso. Ok até aqui? Tudo certo? Precisa concordar com tudo também, tá? Se estiver diferente, vamos fazendo. Vamos ver agora alguns fatores com legislação também. Nós vimos a parte mecânica, principalmente da parte de baixo do veículo, que está relacionado com suspensão e pneu, que influenciam o desgaste do pneu e o funcionamento do veículo. Agora nós vamos ver alguns fatores de legislação, que é importante conhecer também. Fiquem tranquilos que o assunto vai ficando cada vez mais fácil hoje, tá? Então, a legislação determina características de construção, uso, aplicação dos pneus novos e reformados, tá? Então, nós temos legislações que implicam nesse nosso funcionamento, nós vamos ver algumas delas aí, não em detalhes, assim, mas para conhecimento. Então, existem legislações que estabelecem condições de segurança e métodos de teste para pneus novos e reformados.
E aqui alguns órgãos que acabam interferindo nisso. CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, tem influência sobre nós. A ALAPA, que é a Associação Latino-Americana de Pneus e Aros, foi falado no outro encontro. Não tem uma interferência direta, mas é o manual técnico sobre pneus, rodas e válvulas, que é feito pelos fabricantes, é um manual internacional, que é utilizado como base pela legislação para determinar algumas coisas. E METRO, Instituto Nacional de Metrologia, é qualidade e tecnologia, que acaba certificando pneus novos e reformados, e a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que determina as normas aí de ensaios, funcionamentos, fabricação de quase todos os produtos. Então, aqui nós vamos falar alguma coisa hoje sobre certificação, regulamentos, meio ambiente, lei da balança. Vamos dar alguns tópicos aqui sobre alguns fatores legais que influenciam no pneu. E assim, tenho certeza que tem alguns aí que vai impactar vocês, porque nós temos algumas dúvidas lá na utilização do pneu, porque às vezes acho que pode, não pode. Então, vamos ver alguma coisa aqui. Aqui nós temos algumas informações específicas sobre os ensaios de laboratório, que toma como base a tabela técnica da ALAPA, né? Sobre como o pneu ele é testado lá em laboratório. Depois, quando essa apresentação, eu acredito que o Renato vai disponibilizar ela novamente lá no YouTube, como ele fez com o anterior, vocês conseguem voltar aqui, olhar, parar ela e olhar isso aqui no detalhe, tá? Então, aqui vocês vão ter algumas informações, isso aqui é bem técnico, eu não vou me aprofundar muito, vocês, se quiserem, depois vocês leiam ela, mas tem algumas coisas interessantes aqui, tá? Porque isso aqui é a LAPA, tá? Isso aqui é uma norma que é utilizada para certificação de pneus novos e pneus reformados. A legislação hoje é a mesma, o pneu novo e o pneu reformado, para fins de ensaio de laboratório e certificação, passa pelos mesmos testes. Mas aqui tem algumas informações que eu acho interessante, assim, porque ela impacta um pouco lá na nossa vida. Bom, então aqui diz que as dimensões, né, as medidas do pneu, que nós vamos ver depois, está um pouco mais adiante. É um assunto um pouquinho mais fácil, mas nós vamos deixar ele para o final. Vamos entender um pouco as nomenclaturas, as dimensões dos pneus. Isso se aplica para pneu novo, montado numa roda de ensaio, né? Aclimatado, né? Aquelas medidas, o pneu ele tem que permanecer 24 horas a uma temperatura de 25 graus, é mais ou menos, tá? Aqui tem um detalhezinho, é mais ou menos 25 graus, isso aqui tem uma oscilação de 5, é de 20 a 30, para ser preciso, a temperatura de ensaio. Então, não é assim que eu vou lá e pego o meu pneu com uma trena e eu meço e vou achar as medidas que estão na lateral. Essa medida ele tem que passar por um processo de 24 horas de estabilização de temperatura para depois achar a medida. E mesmo assim, se aceita uma tolerância de menos 4 a mais 8%. Ou seja, o pneu ele pode ter uma diferença de 12% de largura de seção numa mesma medida. Isso é aceito por tolerância aí dos fabricantes da legislação. Então é por isso que nós temos pneus da mesma marca, da mesma medida, e eles podem ter diferenças na largura, mesmo sendo da mesma medida. Isso é importante, tá? E ainda mais 8 milímetros pelas inscrições laterais. Então, isso aqui é desconsiderando aquelas inscrições, porque tem alguns modelos de pneus que as inscrições laterais elas são em alto relevo e elas são bem assim, bem robustas, um alto relevo bem forte. Ele não considera isso aí, tá? É desconsiderando isso, tá? Aqui tem uma outra informação dizendo que o pneu ele sofre uma alteração de 5 milímetros na largura de seção para cada meia polegada de altura, para cada meia polegada de diferença na largura do aro. Depois nós vamos falar novamente sobre as larguras de aro. Então, o que acontece? Quando nós alteramos a largura do aro, o diâmetro do aro nós não temos muito como mexer. Pneu 22,5 é o tamanho, o diâmetro interno do pneu, o tamanho do furo, é o diâmetro da roda, eu não consigo alterar muito, mas a largura da roda ela altera. E para cada meia polegada de diferença
na largura da roda, eu altero 5 milímetros na largura de seção do pneu. Isso altera completamente o funcionamento do pneu, tá? Então, aqui tem alguns outros detalhes, vocês podem ver depois. Esses aqui eu acredito que são os mais importantes, porque eles impactam lá na nossa utilização e na nossa interpretação e conhecimento de pneu, tá? Isso aqui é também para conhecimento, porque numa gestão, num bom controle dos meus pneus, da minha frota, eu também preciso conhecer como ele é, como ele se comporta, como ele é pensado, projetado, construído e testado. Se tiver muito técnico aqui, vocês falem e aí eu tento amenizar. Vamos aproveitar até que o Vanderlei faz aí uma pausinha. Nós temos aqui o nosso colega Fabrício, quando nós falamos aqui de motoristas, então o Fabrício disse que tem um treinamento aí, um manualzinho com informações básicas, né, para motorista, se dispôs aí a compartilhar. Então, quem quiser, quem tiver interesse, ele deixou até aí o e-mail, né, para quem gostaria de, é almoxarifada@vlglogistica.com.br. Então, dê uma olhadinha. Ele está querendo compartilhar o material, acho bem importante isso, né? Costumo dizer sempre que a economia colaborativa, ela faz com que nós, do ramo de transporte, a gente pode ser muito mais forte do que a gente imagina. Nós temos uma pergunta, aproveitando aqui do Wellington, ele pergunta sobre a questão de quantas recapagens um pneu consegue ser aproveitado, ou seja, quantas reformas pode ser feita num pneu. Um pneu comercial hoje, o Wellington, ele pode ser feitas quantas reformas o pneu permitir, ou seja, o pneu permitir significa requisitos técnicos. Então, todo pneu ele passa por uma inspeção técnica. Essa inspeção, existe alguns requisitos. Pode ser que ele não consiga fazer nenhuma reforma, alguns pneus, dependendo do cuidado, da calibragem, pode ser que 1, 2, até 3. Algumas operações severas, onde o pessoal dá todo um cuidado especial para o pneu, porque ele é muito importante. Operações, por exemplo, com o transporte minério, transporte de madeira e tudo mais, quanto mais atenção você dá, e às vezes esse desgaste do pneu é muito rápido, então depende muito da quilometragem que ele faz. Por exemplo, no transporte de madeira, às vezes, o pneu ele faz 20, 25 mil quilômetros na tração. Eu já visualizei pneus com 10 reformas. Mas no segmento do transporte de rodoviário de carga, muitas vezes o pneu fez lá 80, 100, 120 mil, isso depende, nós falamos no nosso encontro passado, que depende de vários fatores, distância, carga, tipo de operação, então pode ser que você faça 1, 2 reformas. No Brasil, a média, de acordo com a ABR, é 1,6, 1,5 o índice de recapabilidade, ou seja, cada um pneu novo, em média, se faz 1,5 vezes a reforma do pneu. Isso é a média, tá? O que acontece? Tem segmentos que conseguem fazer mais e tem segmentos que conseguem fazer menos. Uma coisa que é importante aqui sobre validade, tá, pessoal? Pneu, ele é um bem durável. Então, se nós abordarmos bem durável, de acordo com a Lei de Defesa do Consumidor, eu posso até passar para vocês isso em mais detalhes, mas o Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 26, ele diz o seguinte, que bens duráveis, eles são todos os que o próprio nome diz, dura. E aí vai depender do consumidor, de como ele vai usar. No passado, ou seja, existia um posicionamento sobre validade de pneus comerciais. Hoje não tem mais. O que existe é um posicionamento sobre garantia. A maioria dos fabricantes garante, ou seja, é uma garantia que nós denominamos, uma garantia contratual. Ou seja, então ele não é qualificado como uma garantia legal. É contratual, ou seja, eu garanto desde que não tenha nenhum tipo de problema. Então, 5 anos é para fins de garantia. Para fins de validade, ou seja, não existe para produtos duráveis, tá, pessoal? Isso vai depender muito de como o usuário utiliza ele, dos cuidados e tudo mais. Ok? Interessante. Voltando nesse assunto do Paulo aqui, né? Então, já que perguntou quanto que se pode reformar, e nós estamos falando de legislação, vamos falar de lei. O Paulo falou alguma coisa de garantia e questão de Código de Defesa do Consumidor.
E esse nosso treinamento, ele é de manutenção, controle, gestão de pneus de carga, tá? Porém, existe uma legislação para pneus de automóvel. Então, os pneus de automóvel, na maior parte dos países do mundo em que tem legislação a respeito, a legislação determina no máximo uma reforma para pneu de automóvel. Pneu de carga, caminhão ou ônibus, normalmente não existe legislação em cima disso. Eu não conheço nenhum país que tenha legislação que determine número de vezes. E aí o Paulo já deu a explicação antes, ele falou que já viu pneu com 10 reformas. Eu já vi pneu com 12 reformas, mas não é uma regra, isso depende da aplicação. Quanto mais rápido gasta a banda de rodagem, mais vezes eu consigo reformar o pneu. Quanto mais dura a minha banda de rodagem, menos eu consigo fazer, porque aí a carcaça como um todo ela vai acabando fadigando mais. E a carcaça nós entendemos a estrutura do pneu. Tá? Só para irmos complementando aqui. Se forem ocorrendo mais dúvidas, nós vamos ver depois. Aqui nós temos uma informação de que a variação da capacidade de carga em função da velocidade deve estar na próxima, nós vamos voltar depois, vamos falar. Aqui nós falamos da largura de roda. Eu acredito que tem uma outra tabela depois também para nós conversarmos das larguras. O pneu 275, então, o projeto ideal dele, acredito que o Paulo já falou no outro encontro, é 8,25 polegadas, a largura ideal de roda para ele. E o 295, a largura ideal é 9 polegadas. Tá? A largura mínima aceita para o 295 é 8,25. Então, no Brasil, nós acabamos utilizando o 275 e o 295 na mesma roda. Só que quando nós vamos o 295 com roda de 8,25, ele acaba ficando mais estreito, altera, então, mais de 5 milímetros na largura de seção, conforme nós vimos antes por informações técnicas de laboratório do pneu. Isso altera o funcionamento dele e acaba reduzindo um pouco a vida útil dele. Vamos entrar um pouquinho na questão da lei da balança e na sequência nós vamos fazer o link dela com essa informação anterior aqui, da variação da capacidade em função com a velocidade, que é uma informação bem interessante. Ela é meio óbvia, assim, não é nada muito sofisticado, mas eu preciso tomar em consideração, porque são dados técnicos, precisos, laboratoriais, que acabam justificando, em alguns momentos, por que a nossa aplicação lá não funciona. Então, aqui a lei da balança, nós temos lá todos os veículos de fabricação a partir de 78, tem que ter o peso bruto total, né, o PBT, PBTC, né, toda aquela condição ali, atendendo ao índice mínimo de 6 CV por tonelada. Então, hoje isso já está excedendo, nós temos veículos com muita potência, já atendendo com sobra isso, mas para entender que lá no nosso início, quando se começou, os veículos eles se arrastavam praticamente no chão aí. Então, o pneu e a parte mecânica acabava tendo, mesmo as estradas sendo em condições piores, nós tínhamos rendimentos maiores, porque os veículos não tinham tanta potência e se arrastavam na estrada. Hoje, a relação de potência está subindo mais, veículos mais potentes, estradas melhores, nós estamos aumentando o índice de velocidade médio, e isso acaba prejudicando mais o nosso pneu, ele acaba rendendo mais, tá? Aqui, informações técnicas, isso aqui possivelmente vocês sabem para me ensinar, né? PBT, peso bruto total, PBTC, peso bruto total combinado, CMT, capacidade máxima de tração, tá? Então, são informações técnicas dos veículos, isso está lá, deve estar fixado na lateral do pneu, né? Então, a lei da balança, se vocês entrarem na internet, ela tem lá uma lista com todas as configurações dos veículos permitidos para rodar nas estradas brasileiras e as configurações, como ela é, quantos eixos são, a distância de um e outro, como está aqui, ó, eixo 1, eixo simples, carga máxima 6 toneladas de diferença, tá? A distância entre um e outro, assim, exatamente como está aqui, bem técnico, bem específico. Mas eu vou passar adiante aqui, porque nós temos um resuminho, tá? Falando nisso. Depois eu volto para as lâminas anteriores, que eu passei um pouquinho mais rápido.
Mas tem um resumo, né? O eixo da dianteira são 6.000 quilos. Aquele eixo que está solto lá com um pneu só, 6.000 quilos. Demais eixos, eu tenho uma regra que é a seguinte, para pneus duplos, né? Vamos tomar como base esse aqui, deixa eu fazer uns riscos aqui. Vamos tomar como base esse, tá? Neste eixo aqui, eu vou medir qual é que é o eixo mais próximo que eu tenho dele. A legislação determina 2,40 m. Se o próximo eixo estiver a 2,40 m ou menos, aqui, a capacidade de carga dele é 8.500 quilos. Se ele estiver a mais de 2,40 m, tá aqui, mais de 2,40 m, a capacidade é 10.000 quilos. Então, esse eixo aqui, este eixo, um caminhão, aqui não dá para saber por esse desenho, se é 6x4 ou se é 6x2, mas tem dois eixos aqui próximo da tração e eixo na dianteira. Então, esse eixo aqui, eu traço a régua para cá, a minha trena. Aqui nós temos um semi-reboque de eixo espaçado, conhecido como Vanderleia, já vamos ver na sequência. Bom, daqui para cá tem mais de 2,40 m. Então, na teoria, ele poderia suportar 10 toneladas, ou 10.000 quilos. Mas aí eu preciso passar a trena para o outro lado. Quando eu passar a trena para cá, eu vou encontrar menos de 2,40 m. Então, o eixo mais próximo dele está a menos de 2,40 m, e aí eu tenho capacidade de carga de 8.500 quilos. Aí nós voltamos aqui para o semi-reboque, eu uso a mesma regra. Para cá, eu não vou ter eixo nenhum, é o último, né? Então, eu venho para cá. O próximo eixo, neste caso, está a mais de 2,40 m e ele passa, então, a ter 10.000 quilos de capacidade de carga. Então, esse aqui é o nosso semi-reboque de eixo espaçado, conhecido como Vanderleia. Começou lá no passado, lá nos anos 70, foi bastante popular no Brasil, não deu certo, porque mecanicamente isso aqui é um desastre para funcionar, para quem tem, vocês sabem disso, para manobra ele é muito mais complicado. Qual é que é a vantagem dele? Por ele ter os eixos mais distanciados, ele consegue distribuir melhor o peso em cima do veículo, ele afeta menos a estrada, então, por legislação, se é aceito um pouco mais de peso nessa configuração. Só que para manobra, quanto mais distanciados estiverem os eixos, mais difícil acaba sendo para eu fazer a manobra desse veículo, e aí acaba fadigando os pneus, tá? Hoje ele acaba sendo bastante popularizado no Brasil em função da lei da balança, que entrou em vigor, estipulando não mais só o peso total do veículo, mas o peso por eixo. Então, eu tenho uma possibilidade um pouco maior de transporte de carga aqui. Vamos lá. Voltando nas questões anteriores aqui. O sistema é um pouquinho mais lento do que a minha voz. Aí eu não sei se a minha voz está muito rápida ou o sistema que está muito lento, mas nós vamos lá. Então, aqui nós trazemos alguns detalhes sobre a avaliação que a lei da balança faz, que a legislação nos impõe, nos observa, essa resolução 526 de 2015, onde nós temos uma tolerância, que são aqueles pesos ali, 8.500 para eixos próximos e 10.000 para eixos mais distanciados. Então, aqui nós temos o valor que nós podemos ultrapassar no PBT, que isso que é importante entender, tá? Então, é aceito pela legislação até 5% para efeito de peso bruto total. Nós podemos nos enganar em 5%. Não é que eu posso carregar 5% a mais no meu veículo. Isso aqui é para diferença de leitura de balança. Se o meu veículo tem capacidade de carga de 41.500 quilos, eu não posso colocar nada a mais nele, tá?
Se a nota sair com 41 mil quilos, 565, eu já tenho um documento provando que eu posso ser multado. Eu já saio com o documento. Não precisa nem fazer a pesagem, tá? Então, isso quer dizer, esse 5% é para a diferença de regulagem de balança. Meu veículo saiu da minha empresa com 41.500 quilos e ele passa num posto de pedágio, ele é pesado, eles aceitam até 5% a mais por diferenças de balança, tá? Se a carga está ok, peso bruto está aí, fechou os 41.500 quilos. No eixo, eles aceitam até 10% de diferença, tá? Se eu não ultrapassei o meu peso bruto total e a minha carga está má distribuída, eles aceitam até 10%, tá? Entre 10% e 12,5%, nós somos multados, vocês são multados, vocês devem conhecer isso aí, e o caminhão ele pode seguir viagem. No próximo posto de pedágio, ele pode ser multado novamente, tá? Uma multa não ameniza a próxima. Em cada pesagem, ele pode ser multado. E aí vocês podem pegar informações internamente nas empresas de vocês, tem gente aí que conhece bem isso. Bom, interessante. Passou de 12,5%, aí eu sou multado e eu tenho que fazer transbordo ou remanejo de carga, tá? Se eu não passo dos 5% total, eu consigo lá, se eu tiver como fazer, eu consigo reajustar isso dentro do meu veículo. E se não, eu vou ter que buscar um outro veículo para fazer o transbordo, trocar a carga, ok? Até aqui, perfeito? Para que isso está aqui? Você já conhece. Porque acontece o seguinte, nós temos alguns desgastes, alguns problemas que acontecem nos nossos pneus, que são características de excesso de carga, e muitas vezes nós acreditamos que estamos trabalhando com a carga certa. Não trabalhamos com excesso. A minha nota sai sempre no valor total. Mas acontece distribuição irregular de carga no veículo. E se vocês forem pesar, vocês vão perceber que ele sempre tem diferenças. Então, não necessariamente todos os eixos do veículo recebem a mesma carga no pneu. Mesmo o veículo estando com o peso bruto total ok, o pneu ele pode receber carga excessiva em um dos eixos, tá? Então, se atentar a isso. Além, claro, de todo esse outro controle que se precisa ter para não levar multa, tá? Não forçar demais o sistema de freio, aumentar a possibilidade de acidentes, não vamos entrar em todos esses méritos aí. Aqui falando na questão de funcionamento do pneu. Aqui são detalhes que vocês podem ver depois, tocam o vídeo lá, a nomenclatura que traz a legislação. O que é um caminhão trucado, duplo direcional trucado, que é aquilo que nós chamamos do bidirecional, essa é a nomenclatura que a legislação traz. Então, caminhão trator trucado, mais um semi-reboque, caminhão trator trucado, mais 2 semi-reboques, que nós chamamos do bitrem, Romeu e Julieta, né, que essa configuração aí, isso tudo está lá. E o caminhão trator trucado mais um semi-reboque, que é aquilo que nós chamamos de Vanderleia, um semi-reboque com eixos espaçados. Vanderleia, como curiosidade, não sei se todos vocês sabem, mas isso em alusão a Vanderleia, cantora dos anos 70, foi muito popular na época. Na época, esses veículos, o primeiro eixo aqui era um eixo rígido, ele não possuía as articulações que nós temos hoje, e aí ele dava muito problema. Em alguns casos, chegava a arrancar o eixo. Então, normalmente, esse eixo aí, ele estava dançando lá, e aí o pessoal fez alusão a Vanderleia. Então, daí vem o nome de Vanderleia. Aqui nós já falamos sobre essa lâmina. Então, por que nós precisamos controlar o peso dos veículos e nos pneus? Porque os pneus eles são projetados para trabalhar e suportar uma determinada carga. Tá? Quando eu excedo esse máximo do projeto do pneu intencionalmente ou às vezes sem querer, por isso que nós trouxemos essas outras informações,
nós diminuímos o rendimento quilométrico, a vida útil desse pneu. Existe uma maior probabilidade de acidentes. Quanto mais próximo do limite de utilização do meu pneu e do meu veículo eu estiver, maior ele fica propenso a acidentes como cortes, rupturas, danos lá no sistema de suspensão, é o que está aqui, danos a outros componentes do veículo. Sempre que eu estiver próximo do meu limite máximo de utilização, todos os componentes ficam mais propensos a danos acidentais. E aqui nós entramos numa questão de uma tabelinha que ela traz aqui, ela é bem complexa, está lá dentro da Lapa, ela traz toda uma informação da capacidade de carga do pneu. Nós vamos ver depois, existem alguns outros treinamentos para fazer a interpretação do pneu. O pneu ele tem uma capacidade de carga, uma certa carga que ele pode suportar, uma carga máxima. Bom, aquela carga lá ela é determinada para um pneu em movimento, numa velocidade máxima, na sua velocidade máxima, lá em laboratório, numa máquina, ele é testado, nós vamos fazer algumas ponderações posteriores a isso. Mas existe uma tabelinha aqui que os fabricantes eles consideram para ir corrigindo essa capacidade de carga do pneu em relação à velocidade. Então, nós vamos usar aqui como exemplo, né, um índice de velocidade L, isso dá 120 km por hora, tá? Então, isso diz que a partir dos 100 km por hora até os 120, ele tem aquela capacidade de carga determinada lá no pneu. Mas que o pneu, quando ele está, por exemplo, a 20 km por hora, nesta coluna aqui eu tenho velocidade em km por hora, estou sinalizando aqui, e aqui eu tenho capacidade de carga. Se eu estiver rodando a 20 km por hora, a minha capacidade de carga do pneu, ela aumenta em 50%. Isso não quer dizer que eu posso colocar mais peso no meu veículo e baixar a velocidade. Mas o que quer dizer isso aqui? Isso nos dá a resposta de por que em algumas frotas, mesmo trabalhando com bastante peso, condições severas, conseguem reformar mais pneus do que eu, que trabalho numa condição tranquila. O que essa tabela aqui nos diz? Ela nos diz, ela nos prova que a velocidade agrava muito a utilização do pneu. Então, assim, sempre que eu puder, e se eu sei que eu já trabalho numa condição bem agressiva, ao limite de peso, se eu maneirar, se eu cuidar na minha velocidade, eu consigo dar uma sobrevida nos meus pneus, no meu veículo, no meu sistema de suspensão. E aqui nós conseguimos entender um pouco por que os pneus eles vêm diminuindo a recapabilidade ultimamente, porque a nossa velocidade média tem aumentado. Por que a velocidade média tem aumentado? Porque os veículos melhoraram, maior potência, melhor sistema de frenagem, as estradas têm melhorado, por mais que nós vamos discutir aqui e querer dizer que a minha região está ruim ou não, se nós compararmos as estradas de hoje com as estradas de 50 anos atrás, elas estão muito melhores, e isso faz com que a velocidade média dos veículos tenha aumentado. A velocidade média, as velocidades de pico aumentando, e as velocidades de pico aumentam muito mais. Uma velocidade de pico há 50 anos atrás era o quê? Para quem é mais antigo aí, 80 km por hora. Sim, estourando, velocidade de pico numa descida era 80. Hoje, assim, para quem está na estrada aí, está andando a 120 e tem que se cuidar porque os caminhões passam por cima. Então, a velocidade de pico tem aumentado excessivamente. E isso fadiga pneu, suspensão, transmissão, freio, nem se fala, né? Então, nos traz essa indicação aqui, tá? 40 km por hora eu já caio para 15% a mais e assim sucessivamente. Depois vocês podem olhar no detalhe esta tabela. Só frisando, tá? Isso não quer dizer que se eu andar 10 km por hora, como está aqui, eu posso colocar 80% a mais de peso. Não. A nossa legislação, ela já determina o máximo. Isso aqui é para fins de funcionamento do pneu. É para nós entendermos como é que ele funciona na prática lá.
Resolução 210, ela define o número de eixos em relação ao comprimento do veículo, então é para nós sabermos que existe uma legislação que trata do número de eixos, é por isso que os veículos andam do jeito que são do jeito que são nas nossas estradas, porque existe uma legislação que determina isso. Eu não posso ficar agregando eixos indiscriminadamente nos meus veículos para colocar mais peso. Então, existe uma legislação, é essa aí, vocês podem olhar lá e ver nos detalhes para quem entender. Tá? Respira aí, pessoal. Legislação são assuntos normalmente bem técnicos, um pouco chatos assim, mas vamos lá. Artigo 11 é aquele que fala lá que as combinações com 57 toneladas ou mais tem que ser com veículo tipo 6x4, né? Veículo traçado, que alguns conhecem. Tração 6x4. Isso a partir de 2010. Por isso que, ultimamente, os veículos, nós encontramos muitos veículos na estrada com essa configuração 6x4, que são veículos um pouco mais estáveis, ele tem um funcionamento mecânico um pouquinho melhor, e em função dessa legislação aí, eles acabam sendo populares aí no Brasil, embora tenha um custo um pouco mais elevado. Aqui, interessante, pessoal, agora tem duas resoluções aqui que nós vamos falar lá do eixo dianteiro e da proibição da reforma, tá? Normalmente nos treinamentos o pessoal fala, pô, mas na dianteira eu não uso pneu reformado porque é proibido. Aqui nós vamos tratar um assunto bem interessante, vamos ver o assunto legal que a legislação diz e qual que é a recomendação. Bom, Resolução 445 de 2013 fala de transportes de passageiros. Artigo 6º desta resolução diz que fica proibida a utilização de pneus reformados, e aqui ainda a legislação ela foi bem específica, assim, uma coisa, quer seja pelo processo de recapagem, recauchutagem ou remoldagem, ou seja, não interessa o meio que nós utilizamos para reformar o pneu, não pode no eixo dianteiro, tá? De transportes de passageiros, é proibido. E aí, para quem é da área de transporte, bem como rodas que apresentem quebras, trincas, deformações ou consertos em qualquer dos eixos dos veículos novos ou em circulação. Então, não pode o reformado na dianteira e roda tem que estar boa em todos os eixos, até nos veículos que já estão em utilização. Isso para quem é do transporte de passageiros. Para quem não é, tranquilo, tá? Transporte rodoviário, carga, não fala nada, tá? Não tem nenhuma legislação. Não é proibido, tá? É permitido utilizar pneu reformado na dianteira. Na sequência, nós vamos entrar no detalhe, se usa ou se não usa. Aí é uma outra recomendação técnica, uma outra avaliação que nós vamos fazer agora. Mas nós precisamos conhecer a legislação, o que ela diz, tá? Então, é proibido para transporte de passageiros. Nos demais, não é, tá? Agora, nós vamos para uma outra controvérsia. Isso aqui não é uma legislação, isso aqui é a RTQ5, é um regulamento técnico para inspeção veicular. Então, lá na inspeção dos veículos de transporte rodoviário, aqueles que transportam cargas perigosas, na inspeção, ele não pode ter pneus reformados lá na dianteira, tá? Os pneus devem atender às prescrições estabelecidas pela legislação de trânsito, devem estar em bom estado geral de conservação, sem remendo, banda de rodagem solta, deformação, rasgo, corte profundo, lesão, ruptura nos flancos, tá? Pneus montados no mesmo eixo devem ser do mesmo tipo de construção, tamanho, carga e montados em aros de mesma dimensão. Então, isso aqui é lá para inspeção veicular. Só que aqui nós vamos fazer uma ponderação, tá? Se para inspeção veicular tem que estar assim, você supõe que tem que estar assim para rodar, tá? Então, nós vamos usar do bom senso, da lógica e usar isso, tá? Então, o pneu ele tem que estar bom, no mesmo eixo, tem que ser da mesma medida. Essa construção aqui, algumas pessoas acabam confundindo isso e levando lá para a construção da banda.
que em alguns momentos se fala que o desenho é construção. Essa construção, tecnicamente, se entende por construção. Nós temos dois tipos, construção diagonal e construção radial. No mesmo eixo, tem que ser a mesma, além de outros detalhes. Tá? E tem um outro detalhezinho no final que ele diz o seguinte: não é admitido o uso de pneu reformado no eixo dianteiro dos veículos automotores, sendo permitido nos demais eixos e veículos, né? Então, o que ele quer dizer? Lá no semi-reboque, lá no dolly, outros veículos que eu tenho lá atrás, sendo tracionados por ele, eu poderia ter reformados. Só fica proibido no dianteiro, tá? Então, essa é a nossa legislação. 445 de 2013 proíbe pneu reformado na dianteira de ônibus. RTQ 5, que não é uma legislação, o guarda não pode multar por causa disso, né? É só lá na inspeção, mas vamos usar o bom senso. Se não pode na inspeção, não pode usar. Então, não pode usar reformado na dianteira de transporte de cargas perigosas. Nos demais casos, está liberada. Está permitido o uso de reformado na dianteira. Bom, o que quer dizer isso, Vanderlei? Que eu tenho que usar reformado na dianteira? Não, não é isso. Ele quer dizer, e nós já vamos entrar num outro detalhe, e isso é importante porque a maioria das pessoas que trabalham com pneus acredita que é proibido usar na dianteira. E não é, tá? É proibido para transporte de passageiros e cargas perigosas. Acontece que em alguns momentos, em algumas operações, e nós já vimos isso, nós encontramos um veículo parado porque ele não tem pneu novo para colocar na dianteira e tem reformado. E o veículo está parado porque acredita-se que é proibido reformado na dianteira. Assim, logicamente, o nosso trabalho aqui é de gestão, esse treinamento é com o intuito de melhorarmos a gestão dos pneus e o funcionamento da frota. É melhor pegar um pneu reformado, colocar na dianteira e botar o veículo para rodar e depois, num outro momento, colocar um pneu novo do que deixar ele parado. Então, é por isso que nós precisamos ter o conhecimento. Agora, sim, daí dizer que eu tenho que usar reformado na dianteira, aí já seria um salto muito grande. Nós não recomendamos utilizar o pneu na dianteira. Com essas exceções aí que você precisa sair de um apuro e o teu veículo pode rodar, então você usa. Por que não se recomenda utilizar na dianteira? Porque se eu colocar pneus reformados na dianteira, depois, lá na frente, em algum momento, eu vou precisar comprar pneu novo para colocar num eixo lá atrás. Então, eu já compro pneus novos na dianteira, coloco novos na dianteira e uso eles como carcaça para serem reformados e utilizados nos eixos traseiros, tá? Então, de maneira gerencial, a melhor opção que nós temos é usar sempre novo na dianteira, para fazer carcaça para reformar e usar nos eixos traseiros. Agora, eu preciso saber que em algum momento, se eu precisar sair de um apuro, e não é transporte de passageiros e nem carga perigosa, eu poderia usar reformado na dianteira. Ficou claro aqui, pessoal? Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Consegui me fazer entender, Paulo? Passei a mensagem aí, porque isso aqui é importante compreender bem e diferenciar. O que é proibido, o que pode fazer e aquilo que é a recomendação. Então, a recomendação é não usar na dianteira. Proibido somente naqueles dois casos lá. Em alguns casos, eu poderia usar ele dessa forma. Tá? Isso é importante para nós gerirmos os nossos estoques aí. Então, aqui é outro detalhe, vamos lá. Então, pode usar na dianteira? Pode, mas, vamos lá. Tem uma outra resolução, 14 de 98, e a nossa legislação ela é bem completa, bem bacana, tem de tudo aí. Ela diz o seguinte, lá no artigo 1º, para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios abaixo relacionados a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento, tá? Não é ter buzina, a buzina tem que estar funcionando, isso diz a legislação. Mas não vamos falar da buzina, vamos lá no nosso item lá. Então, lá
tem nos veículos automotores, ônibus elétricos. 18º item diz o seguinte: pneus que ofereçam condições mínimas de segurança, tá? Então, isso aqui gera muita polêmica para quem faz transporte internacional. A legislação ela é muito parecida em todos os países, mas quando chega na fronteira aí, os guardas eles acabam em alguns momentos complicando, ou até mesmo nas nossas estradas eles acabam complicando. Então, assim, e o motorista às vezes nos traz a informação um pouco distorcida lá. Então, por isso que nós precisamos compreender. Não é proibido usar o reformado, porém, os pneus, eles precisam estar em condições mínimas de segurança. E aí, o que são condições mínimas de segurança? Isso aqui é subjetivo. Isso aqui vai lá na apreciação do guarda. Se o pneu reformado estiver com a banda solta ou ele estiver cortado, ele não vai multar porque o pneu é reformado. Ele vai multar porque não oferece condições mínimas. Então, nós temos que ir com cuidado também na argumentação com o guarda lá. Tem que orientar bem os motoristas. Eles têm que conhecer isso aqui, mas precisa saber que com o guarda não se argumenta muito. Precisamos só conhecer bem esses fatores aí. Wander, nós temos uma pergunta do Evander. No caso do pneu novo da dianteira furar e fazer um conserto, é ruim deixá-lo rodar no eixo dianteiro? Então, neste caso, Evander, tem que fazer uma avaliação, tá? Por quê? Vamos imaginar que você cortou o pneu na lateral. Você cortou o pneu no ombro. Você sabe que, de fato, esse tipo de dano, ele é um dano que em qualquer posição do veículo, tá? Seja no dianteiro, seja em eixos traseiros, de fato, ele exige um certo cuidado. Agora, foi só uma perfuração, Paulo, e aí exigiu, por exemplo, um RAC 15, um RAC 25, ou seja, um manchão pequeno, que muitas vezes é menos de 100 gramas, e isso feito em um reformador, num profissional qualificado, não tem logo, né? E o mais importante é não ter rodado, e aí, claro, aí vai passar por uma inspeção. Por isso, feito num profissional qualificado, ele vai inspecionar. Por quê? Pneu que rodou, você percebeu já que ele está furado, você tirou e consertou, esse pneu não rodou com baixa pressão, esse pneu não superaqueceu, esse pneu não tem risco nenhum à segurança. Qual que é o grande problema? Paulo, furei o pneu, o cara rodou até o posto, até a borracharia, ou seja, marcou todo o pneu por dentro, ou seja, até num duplo é arriscado, ou seja, então, de fato, se faz necessário sempre avaliar pontualmente, tá, Evander? Mas assim, ó, você identificou, é um furo na região central da banda de rodagem, consertou ele adequadamente, e este pneu principalmente não rodou furado, 100%, pode manter ele rodando na dianteira sem problema algum, tá? Qual que é o grande problema? É um corte no ombro, na lateral, onde em qualquer um dos eixos, de fato, ele já é um reparo, assim, que necessita de mais cuidado. Então, melhor, assim, prezar pela segurança, tá? Isso. Tecnicamente, perfeito, tá? Observei que ele furou, reparei ele na hora, bota para rodar que vai funcionar como novo, tá? Na dúvida, saca os dois, falando em gestão de pneus, saca os dois da dianteira para manter um par em mesmas condições, joga para um outro veículo e coloca dois novos de novo na dianteira, tá? É Evander, né? Na dúvida, assim, se a empresa é grande, tem uma gestão, assim, os motoristas não têm esse nível de conhecimento ou acabam distorcendo as informações, a pessoa que fez a reparação, às vezes, se eu tenho alguma dúvida, na menor dúvida que você tiver, joga os dois para trás. Tira os dois, joga dois novos lá para manter pares e conseguir uma gestão melhor, aproveitar melhor esses pneus. Bota dois na linha dianteira, tira esses dois e coloca lá atrás. Não é que não pode, tá? Mas na menor dúvida, você vai ter um rendimento melhor se juntar esses dois lá na traseira do que se tentar usar eles aí. Acho que tá ok, né? Nós já estamos finalizando aqui, pessoal. Então, só deixa eu ver aqui que eu acho que nós temos... eu acho que vamos finalizando por hoje, né, pessoal? Não sei se vocês têm algumas dúvidas. No próximo encontro nós voltamos e vamos dando sequência a isso aqui. Nós temos mais algumas coisas, poucas coisas, temos poucas coisas
referentes à legislação, mas é importante conversarmos, então, importante mesmo, voltamos no próximo encontro, conversamos a respeito disso. Eu não sei se alguém tem algum comentário, alguma observação a fazer agora, acho que vamos abrindo, tá? Para ir aproveitando um pouco mais o tempo, não deixar essa dúvida nos martelando na cabeça. Pessoal, eu acredito que todos que fizeram algum comentário aqui, Wander, eu já li aqui, acho que a gente já deu um retorno. Não sei se vocês têm mais algum comentário, mais alguma pergunta. É importante, como o próprio Vanderlei ressaltou, né, que a legislação ela faz com que a gente, de fato, possa compartilhar a informação com todos os colegas da empresa. Então, o objetivo aqui não é nós não sair especialista em legislação, mas compartilhar uma lei, compartilhar uma resolução ou uma informação que seja, de fato, clara e transparente. Isso faz com que gere, de fato, um impacto de uma forma segura, né, nos colaboradores, nos motoristas, né, porque é bem comum, às vezes, chegar alguma informação de fora para dentro da empresa, né, e essa informação nem sempre ela é uma informação verídica, e isso começa a rodar muito em grupos hoje de WhatsApp, e pode provocar, de fato, aí, alguma desinformação, algum problema até pertinente a outros fatores. Então, é sempre importante tomar esses devidos cuidados. Beleza? Tudo certo, pessoal? Nenhuma colocação, nenhuma pergunta? Nós temos mais um encontro marcado, né? Então, na próxima semana, né, Renato? Isso. Ô, Vanderlei, pode descompartilhar a sua tela aqui? Não sei como é que faz isso, mas vamos lá. Pessoal... Estou tentando, dá um minutinho aí. Eu acho que já saiu aqui, eu não está mais compartilhado, tá? Stop sharing aqui. Beleza. Saiu. Pessoal, tudo bem, né? Então, na próxima semana, dia 8, né? Tem que checar a agenda aqui, mas é dia 8. Sim, a princípio dia 8. A gente tem o último encontro com a Vipal, por enquanto, né? E aí, pelo jeito, a gente vai fazer mais treinamentos, mais desses encontros ao longo do ano, né? Então, o mais importante, né, só comentando, ao próximo encontro a gente vai também discutir bastante, além de finalizar informações sobre legislações, informações técnicas, mas principalmente vamos bater muito em cima da questão de danos e desgaste, tá, pessoal? O que é, de fato, um desafio grande que vocês têm aí. Nós já visualizamos alguns, nós temos aí uma infinidade de fotos para a gente discutir junto, que é muito do dia a dia de vocês. Então, quem tiver também alguma foto, alguma coisa que quiser trazer, alguma situação para a gente discutir e tentar encontrar aí uma solução ou até mesmo algo que possa amenizar esse problema. Ok, tem algumas perguntas, você já passou por elas, não já? O Paulo, primeiro já, né? Eu já passei, eu já li todas as perguntas aí. Isso, durante o bate-papo a gente já foi esclarecendo as dúvidas. Tá. Bom, gente, então é isso. Obrigado pela participação de todos. Você que agradece mais uma vez a Vipal aí pelo apoio, pela parceria. E então aguardo vocês na próxima semana, no mesmo horário. E é isso então. Vamos lá? Muito final de semana para todo mundo. Ok, só me passa a palavra um pouquinho, Renato, Claro. só para ir reforçando, no próximo encontro, nós temos um pouco só de legislação ainda para falar, então os assuntos eles vão ser um pouquinho mais tranquilos, um pouco mais fáceis para nós discutirmos. Eu sei que legislação é um pouco pesado, então volte no próximo encontro que ele vai ser mais tranquilo, os assuntos eles vão ficando um pouco mais fáceis. Nós vamos conversar um pouquinho da pressão dos pneus também, que é um assunto que normalmente bate na nossa cabeça aí. Então, obrigado pela participação de vocês, pela presença. Nos vemos na próxima semana. Obrigado, Renato. Obrigado a vocês. Até logo, pessoal. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.